deixe-me lembrar aqui, próxima quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração. Quarta passada, 113 presentes, e podemos ultrapassar esse número nesta quarta, se você vier. E também, irmãos, sábado que vem, às 18 horas, aniversário da Sociedade Masculina, Ministério de Homens da nossa igreja. E a igreja toda, irmãos, deve se fazer presente aqui, celebrando juntamente com os homens mais um ano de existência desse trabalho. Haverá irmãos de outras igrejas vindo, pregador será o pastor Natanael Nogueira, pastor da Igreja Batista Bíblica lá em Borda da Mata, em Minas Gerais, e os irmãos de Borda estarão aqui conosco, permitindo Deus. Então faça-se presente próximo sábado, às 18 horas. Filipenses 4, de 10 a 20. Preguei nesse mesmo texto, hoje pela manhã. E vamos pregar também agora à noite. Versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Vamos ler juntos o 19? O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a Deus, nosso Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Obrigado, meu Deus, pela palavra maravilhosa que acabamos de ler, por esse culto tão feliz em tua presença. Tudo é para ti, meu Deus. Receba, Senhor, em nome de Jesus, o louvor do teu povo, e peço que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Cristo. Amém. Assente-se, por favor. Essa é a quinta mensagem sobre a mente do cristão. O apóstolo Paulo nos chamou à renovação do nosso entendimento, a renovação da nossa mente. Mente na Bíblia é o mesmo que coração. A renovação do nosso entendimento, do nosso pensamento, dos nossos valores, que comecemos a pensar. Se fala de pensamento em várias áreas, mas pensar espiritualmente, pensar com categorias espirituais, pensar, portanto, segundo a Bíblia, pensar ainda segundo Deus, pensar segundo Jesus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, há alguma boa fama nisso? Há algum louvor nisso? Então pense nisso. Seja isso aquilo que vai ocupar os seus pensamentos.
Se você não acompanhou as mensagens, vá para o canal do YouTube, faça sua inscrição lá e assista a série de mensagens e outras mensagens que estão disponibilizadas lá, tornando isso um veículo de evangelização e de edificação de vidas. Se você esteve presente aqui, você também pode rever, acho até que deveria, porque a gente vai ouvindo e ouvindo e ouvindo, e essa palavra, vamos retendo mais dela no nosso coração, para que possamos viver, irmãos, vitoriosamente e não derrotados pelos nossos próprios pecados ou nossos próprios pensamentos decaídos. Nessa noite, eu quero falar sobre a escola do contentamento. Essa palavra, segundo os eruditos, se origina lá do latim. A palavra contento quer dizer completo, quer dizer pleno. Contentamento é o ato de alguém que experimenta, que tem essa sensação de plenitude. É como alguém que está faminto e depois de alimentar-se, a fome vai embora e ele sente-se satisfeito, cheio. O americano gosta muito de usar essa expressão para elogiar a comida que comeu. Ele diz: eu estou cheio. Não há mais falta, não há mais espaço, está tudo completo, está tudo tomado. Portanto, nós devemos viver essa realidade do contentamento na vida. E isso é um grande desafio, porque via de regra nós lidamos com a sensação de falta. Via de regra, nós não estamos nunca satisfeitos da maneira como a nossa vida está. Via de regra, nós temos sempre como que uma necessidade de mais e de mais e de mais e de mais. E não é errado querer mais. O errado é querer mais a qualquer custo. De qualquer forma. Usando das artimanhas das mais variadas e principalmente deixando Deus de lado. Há no ser humano o desejo ardente, a busca ardente por alegria e por sentido. E a humanidade sem Deus só encontra pela frente vazio, e mais vazio, e mais vazio. E esse abismo existencial só cresce, porque as coisas não podem suprir, porque as realizações de fato não suprem plenamente, porque a banalidade da carnalidade, da vida sexual, prostituída, decaída, não pode suprir. Então essa pessoa vive essa busca incessante sem que seja de fato saciado. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, revela suas percepções, as suas experiências, aquilo que experimentara andando com Deus, a ponto de dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. É o verso 11 do capítulo 4. Ou seja, o apóstolo Paulo, em outras palavras, estava dizendo que era, naquele momento, talvez o homem mais feliz da face da terra. Uma pessoa que aprende a viver contente, satisfeito em Deus, com todas as situações. Sem dúvida, essa pessoa é uma pessoa feliz. Agora, felicidade não é uma coisa inata. A felicidade se aprende. A gente pode aprender a ser ou estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu estava lendo há algum tempo atrás frases de pessoas eminentes da história. Encontrei Teresa d'Ávila. Essa mulher viveu na Idade Média. E ela disse certa vez o seguinte: Deus nos livre dos santos de cara amarrada.
Deus nos livre de gente triste, de maneira perene. Que Deus nos livre de gente desanimada. É preciso que diante dessa vida tão cruel e dura, nós aprendamos com Deus, em sua palavra, a viver contente em toda e qualquer circunstância, porque o descontentamento reina na nossa sociedade atual. Alguns números que dizem respeito, que compreendem o espaço entre 2007 e 2017, nesse período de tempo, portanto, pré-pandemia, a depressão aumentou 63% no mundo. Isso é uma coisa assustadora. O suicídio, 56%. Os suicídios de adolescentes. A segunda causa de mais morte entre os jovens, aliás, é o suicídio. Isso reflete, irmãos, o caos que a nossa sociedade está vivendo nessa cultura de querer mais, nessa cultura de amealhar, nessa cultura da vaidade, nessa cultura do hedonismo, do prazer, a qualquer custo, de qualquer maneira. Os reflexos disso se veem numa sociedade doente e infeliz. Mas o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E ele não estava num resort lá em Fernando de Noronha. Ele estava numa prisão, acorrentado, num lugar sujo, num lugar, segundo alguns eruditos, que não tinha banheiro. Ou seja, Paulo estava acorrentado em uma prisão romana, e essa prisão era, inclusive, o seu banheiro. Era o lugar onde ele dormia e o lugar onde ele fazia as suas necessidades. Mas esse homem diz: eu aprendi. Porque a experiência não é o que a gente viveu, mas é o que a gente aprendeu. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas como é que é isso na prática? Segundo o texto que lemos, Paulo aprendeu a viver a abundância, sem culpa. Ele diz: eu sei ser honrado, eu sei estar honrado, eu sei estar em uma situação de privilégio. Eu consigo isso, eu já vivi isso, eu já experimentei isso. Ou seja, Paulo aprendeu a viver contente em qualquer circunstância, inclusive nas circunstâncias alegres. Mas, pastor, é fácil ficar alegre quando as coisas vão bem. Nem sempre. Nem sempre. Tem gente que chega ao ponto de, por ter a sua vida financeiramente equilibrada, por ter a sua despensa cheia, por ter as suas contas em ordem e sob controle, se assentam à mesa para comer e pensam: e aquelas pessoas lá na Etiópia que não têm o que comer e eu aqui com tanta coisa? Mas se sentem culpadas por ter. Sentem-se culpadas por ter, enquanto que outros nada têm. Ou outros que diante da comida dizem assim: ai, mas eu vou comer, eu estou num regime. Não vou comer. Ou seja, eles lidam com as situações agradáveis, favoráveis, abençoadas da vida com culpa. E não assumir uma vida negativa, cheia de dor, quando está diante de um prato de comida gostosa, ou de um banquete, sabe? Há pessoas que se sentem culpadas por simplesmente ter as coisas. Enquanto que a nossa sensação devia ser de gratidão. De dizer: obrigado, Senhor, porque eu tenho o que comer.
E uma oração recorrente que eu tenho feito é: meu Deus, que o Senhor me use e aos meus irmãos como instrumentos para suprir essa necessidade de comida àqueles que não têm. Paulo aprendeu a viver a abundância sem culpa. Eu dizia pela manhã e repito: Deus tem te abençoado, Deus tem te suprido. Tem comida na sua casa? Você tem uma cama gostosa onde dorme toda noite? Você tem um teto? Você tem uma família? Você tem o seu emprego? Está suprido aí das necessidades? A vida não está fácil para ninguém. A gente tem contas, boletos que vão vencendo. A gente está conseguindo manter as coisas sob equilíbrio. Então agradeça a Deus por isso. Louve a Deus. Não se sinta culpado por ter, por obter, mas se sinta grato, porque essas bênçãos vêm das mãos de Deus. Eu aprendi a viver contente, a contentar-me com o que tenho, em toda e qualquer situação. Mas em segundo lugar, Paulo aprendeu a viver a escassez sem murmuração. Agora temos o extremo. Porque ele diz: eu sei também estar humilhado, eu sei ter fartura, mas eu também sei passar por necessidade. Eu também sei viver as privações da vida. Que eu aprendi a viver contente. Irmãos, a gente tem que ter cuidado, que Deus nos abençoa e a vida, ela é uma gangorra. Hoje você está aqui em cima, amanhã a coisa se inverte. É uma montanha russa. Às vezes nós estamos numa situação boa e a gente esbanja. E a gente vive como se não houvesse amanhã. Existem os tempos das vacas gordas, e glória a Deus por isso. Mas a gente também pode enfrentar aqueles dias tensos, difíceis e de privação. Então é importante viver sempre no equilíbrio. Nem tanto ao céu, às alturas do sucesso, nem tanto à terra, lá embaixo, na dificuldade. Se a gente consegue equilibrar a vida e viver uma vida modesta, sobrou guarda, previdente, cuidadoso, e nós não sabemos o dia de amanhã. E quando a situação difícil vem, como é que nós nos portamos? Quando a privação chega, como é que nós reagimos? Paulo diz: eu também aprendi a ter dificuldades, a passar por dificuldades, a lidar com elas, a administrá-las. É aquela hora de sentar com a família e dizer: gente, vamos apertar o cinto. Gente, vamos diminuir os gastos. Gente, não vai ter viagem esse mês. Precisamos cuidar. A situação é difícil. Me lembro logo que a pandemia explodiu. As portas do templo se fecharam. A igreja ficou nas casas, assistindo a transmissão. Lembro-me, conversando com o pastor Josué, ele disse: pastor, agora é hora de nós puxarmos o freio de mão. Vamos limitar os gastos. Vamos ter ainda mais cuidado na administração financeira da igreja. Isso é aprender a estar numa situação boa, maravilhosa, mas quando a situação difícil chega, a gente também sabe viver. Como é que você reage? Conta-se de um homem preso com o seu companheiro, e naquela prisão, uma janela alta com grades, e aí um disse ao outro: rapaz, amanhã eu queria olhar o que está para além da janela, mas é tão alto, podemos fazer assim? Eu subo nas tuas costas. Lá em Pernambuco isso aqui chama-se cacunda. Isso que é um português assim, Machado de Assis para cima. Você sobe na minha cacunda e olha a janela e me diz o que você está vendo. E eu vou subir também. Aí o amigo subiu, olhou e tinha um pântano.
E ele disse: o que você está vendo? Disse: rapaz, um pântano feio, cobras, sapos, um lugar mal cheiroso. Ele disse: desce que eu quero ver, agora é a minha vez. Ele sobe, e quando ele olha, ele diz: rapaz, que sol lindo está fazendo aqui hoje. Você percebeu? Então é a mesma janela, mas visões diferentes. Como é que a gente age? Como é que a gente reage? Alguém já disse o seguinte: as pessoas são como saquinhos de chá. Nunca se sabe o que há dentro, enquanto não derramar água fervente nele. É quando nós somos expostos às fervuras da vida, é que a gente se conhece e a gente descobre quem de fato somos. Se a nossa fé está firmada de fato em Deus, se a gente é crente mesmo, porque é fácil quando tudo vai bem. Eu quero ver é viver as promessas do Senhor debaixo de grande tribulação. É ali que nós mostramos a nossa estrutura, irmãos. Se a gente desanima, se a gente se prostra, se a gente descrê nas promessas de Deus, ou se a gente continua crente. É debaixo de tribulação. E eu tenho dito e direi mais uma vez: Deus se alegra quando vê seus filhos firmes e fiéis, apesar da tribulação, quando eles continuam crentes a despeito de qualquer coisa. Jó passou pela mesma dificuldade que sua esposa, e certamente até com intensidade maior, mas ele disse: louvado seja o nome do Senhor, que deu e que tirou. Ele reconheceu que tudo o que obteve veio das mãos de Deus, e se foi embora, Deus sabe todas as coisas. Ele é soberano, está no controle de tudo, então bendito seja o nome do Senhor. Amém. Mas já sua esposa, vivenciando a mesma situação, o mesmo contexto, fala para ele abandonar, negar o seu Deus e morrer. Morre logo, rapaz. Como é que nós reagimos diante da privação, irmãos? Diante da escassez? Nós continuamos crentes ou nós murmuramos? Talvez tenha gente que só vai descobrir debaixo da água quente que muitas vezes a vida joga sobre nós. Paulo aprendeu a não se condicionar, a não condicionar a sua alegria a esses elementos externos, a essas situações fora dele. O seu humor, o seu equilíbrio era regulado pelo seu mundo interior. O seu coração e a sua vida com Deus. Porque a gente não pode controlar nada, não é verdade? A gente tem aprendido isso, vivendo. Nós não podemos controlar o trânsito, o tempo, a reação das pessoas, a variação do dólar, da bolsa. Nós não podemos controlar a atitude dos filhos. Tem pai que acha que sim. Nós não podemos controlar o cônjuge, a dor, a perda. Tem gente que acha que consegue. São todos fatores externos. A gente não pode controlar. Mas nós podemos controlar o que essas coisas fazem conosco. A gente pode controlar isso. Se a nossa resposta for de fé, apesar da adversidade, apesar da dificuldade. Deus sempre manifestará sinais da sua graça sobre a nossa vida. Deus levanta pessoas, Deus abre portas, Deus traz soluções, sempre Deus é fiel. Então permaneçamos fiéis. Na tribulação, Paulo não murmurou, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. A situação está difícil. A situação é difícil. Nós olhamos para os prognósticos e a gente fica um tanto preocupado. Mas logo recobramos o ânimo
e pensamos que acima de tudo está o nosso Deus, e Ele nos conhece, e Ele nos ama, e Ele está conosco. E a gente permanece. Terceiro e último lugar. Paulo aprendeu a viver a fé sem presunção. E o que isso quer dizer? É que Paulo disse que só era possível viver e aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância por causa de Deus, por causa de Jesus. Essa é a fé sem presunção. Porque a gente vê muitas vezes pessoas colocando a fé na sua própria fé, a fé no seu otimismo, a fé na sua maneira positiva de ver a vida. Tem gente assim, que tem às vezes uma personalidade forte, aguerrida, então ele pensa assim, vai dar certo, não, eu vou superar a situação, você vai ver, eu vou superar, eu vou dar a volta por cima. Isso tudo é fé na fé, em última análise, isso tudo é fé em si. É confiança em si. E essa confiança em si, apenas em si, ela é danosa para a gente. Porque a gente confia na nossa maneira de pensar, a gente confia que vamos tomar sempre a decisão certa, que esse jeito de agir é o jeito certo, e ao longo da nossa jornada, nós vamos percebendo quão equivocados nós estamos. Nós temos que seguir na caminhada, irmãos, é baseado naquilo que Deus diz que nós devemos fazer. Porque toda a promessa de Deus esconde em si bênçãos para quem obedece. Então Paulo diz em Filipenses 4, verso 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós não podemos nada em nós mesmos. Paulo tinha tudo para se gloriar em si, mas no entanto, a sua fé não é presunçosa. Nós precisamos discernir a fonte da nossa capacitação, a fonte das nossas forças, a fonte da nossa sabedoria. Em vez de ficarmos aí como alguns, eu determino, acaba nem manda na mulher em casa, é a mulher que manda nele. E ele fica, eu determino que o senhor faça isso, isso e aquilo. E não que homem tenha que mandar em mulher, irmãos. É que cada um cumpre a sua função dentro de casa e a função que a Bíblia diz que tem que cada um cumprir e ponto final. Mas ele vive querendo dar ordens a Deus e ele não manda em nada, absolutamente nada. A força e a alegria de Paulo estavam em Deus. E aí ele diz no capítulo 4, ainda verso 4, alegrai-vos no Senhor, alegrem-se em Deus, ponham sua alegria no Senhor. Porque Deus é a fonte de todo contentamento. Né? Não há alegria fora de Deus. E eu vou dizer de novo que alegria não é ficar mostrando os dentes. Alegria é um estilo de vida, é uma postura frente à vida. A alegria pode ser traduzida por um ânimo de gente que não desanima, mas se mantém animado apesar dessas coisas da vida. Isso só é possível quando essa alegria é no Senhor. Quando essa alegria é em Deus. Ele diz no verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Olha como Deus é meticuloso. Suprirá todas, cada uma das suas necessidades. Ou seja, os recursos virão quando a nossa força está em Deus.
As portas se abrirão quando a nossa confiança está em Deus. Aquele povo caminhando pelo deserto 40 anos, experimentou o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Sim, eles passaram por perigos, por situações que metiam medo, é bem verdade, mas Deus sempre esteve presente, sempre a boa mão de Deus se estendeu para abençoar, para livrar, para proteger. Deus é poderoso para suprir cada necessidade. Glória a Deus. A fonte do nosso suprimento é Jesus. Porque Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Veja que não é uma fé presunçosa. É uma fé que se foca e confia apenas e absolutamente em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. As maiores necessidades que nós temos, irmãos, são muito maiores, transcendem em muito as questões do sustento. Não é só comida, não é só dormida, não é só vestimenta. Há necessidades muito maiores. Quem estuda aquela pirâmide de Maslow, né? Ela é assim, ela é de cabeça para baixo. É interessante, porque ele vai dizendo que há situações na vida para as quais o dinheiro, por exemplo, tem resposta. A inteligência, a capacidade humana, a destreza humana vão resolver. Mas há outras situações, é como um funil, vai chegando situações em que o dinheiro não resolve, a capacidade não resolve, a formação intelectual não resolve, e é ali a hora de Deus. É ali que a nossa confiança tem de estar apenas no Senhor. Quando Jesus multiplicou os pães, João 6, versículos de 1 a 15, a Bíblia diz que eles quiseram transformar Jesus num rei. E o capítulo 6 de João, verso 15, diz que Jesus saiu dali rapidinho. Por quê? Porque as pessoas estavam olhando para Jesus como o solucionador de problemas. Está com fome? Jesus multiplica pães e você come. Multiplica peixes e você se alimenta. É esse Jesus que a gente só procura na hora dessas necessidades materiais. Mas há necessidades mais profundas. E essas sim, quando supridas em Cristo Jesus, regulam todas as outras. Jesus disse em João 6,35, eu sou o pão da vida. Não sou o pão do corpo, para o corpo, eu sou pão para a sua vida, para a sua existência. E o que vem a mim jamais terá fome, não é físico, é existencial. O que crê em mim jamais terá sede. Há necessidades no meu e no seu coração que só Deus pode suprir. Então, a nossa fé não pode ser leviana ou presunçosa. Honestamente, a gente tem que fazer disso a nossa vida. Olha, eu vivo nesse mundo, é na dependência de Deus. Se eu tenho, louvado seja Deus. Se eu não tenho, bendito seja o nome do Senhor. Se as oportunidades vieram, como Deus é bom, mas as oportunidades não vieram em sua vida, Deus é bom do mesmo jeito. E como tem se dito tanto, em todo tempo, Deus é bom e Deus é bom em todo tempo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A gente precisa aprender a viver assim, pleno, completo. Esse é um patamar de vida espiritual que eu e você devemos aprender nessa escola do contentamento com Deus. Deus tem te abençoado, então se alegre, não sinta-se culpado por isso, se alegre e viva dessas bênçãos, reparta essas bênçãos com outros. A situação está difícil, não murmure, não questione, agradeça a Deus ainda assim.
Porque Deus sabe todas as coisas. E se porventura você se vir nessas situações tão difíceis, põe a sua fé em Deus e não em você mesmo. Porque a presunção nos leva à derrota, mas a dependência em Deus nos faz de fato vitoriosos. Amém, irmãos? Põe a sua cabeça nisso, pense nisso, reflita sobre isso, aprenda isso, e eu também. E assim nós viveremos uma vida de fato repleta de sentido neste mundo. Amém, irmãos? Você podia orar comigo agora?